Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de persistência com JPA. Nesta terceira aula, iremos aprender como recuperar, alterar e excluir objetos persistentes. Então, vamos à aula. Na aula anterior, nós aprendemos a persistir então objetos utilizando uma Entity Manager, né, que é construída a partir de uma Entity Manager Factory. É necessário que se instancie o objeto, inicie-se uma transação com o banco de dados e chame-se o método persistir. E depois finalizamos, né, fazemos um commit na transação. Bem, então eu vou reproduzir, copiar essas duas linhas. Vamos criar mais um teste, então, para alterar um país que já existe. Então vou clicar com o botão direito do mouse em testes, novo, Java main class, uma classe Java principal. E eu vou chamar de teste alterar país. Então precisamos obter uma Entity Manager Factory. Posteriormente teremos que carregar um objeto do banco para que possamos fazer a alteração. Inicialmente eu vou cadastrar aqui mais um país aqui. Daí a gente vai alterá-lo. Executei. Né? Se observar as tabelas e os registros, então temos o registro cujo ID é 2 que nós gostaríamos de alterar. Então, para alterar o registro, tá, eu vou armazenar aqui um país em uma variável chamada P e eu vou recuperar aquele registro que está no banco de dados com o método Entity Manager chamado find. O método find ele possui dois parâmetros. O primeiro parâmetro eu tenho que informar qual que é a classe que eu vou recuperar do banco e depois qual que é o identificador da classe que eu vou recuperar. Então, nesse momento, eu estou recuperando o país de código 2 do banco de dados e agora basta que nós façamos a alteração no nome. Então, vou alterar para a Argentina e vou setar também o ISO dele para ARG. E agora, o que nós precisamos fazer? Iniciar novamente uma transação, chamando o método begin. E daí chamaremos, no lugar do método persist, o método merge, que é responsável, né, por juntar o estado persistente, né, do nosso objeto com o estado transiente, que é do objeto que está sendo alterado em memória. E agora vamos, né, fazer um commit na transação, né, e encerrar os objetos. Close na Entity Manager. Tá? E um close na Entity Manager Factory. E vamos executar. Né? Então ele recuperou um país, depois fez um update, né? E eu posso visualizar, né, que o meu registro, né, foi alterado. Já para a exclusão, né, do objeto, então vou persistir aqui mais um país para posteriormente nós excluirmos ele. Então, persistir o país de código 3. Eu vou fazer uma cópia aqui desta mesma classe, ó, colar, refatorar. Vou chamar de teste, excluir país. Da mesma forma que nós precisávamos recuperar, né, usar o método find para recuperar um objeto do banco, nós vamos recuperar então o objeto 3. Tá? E no lugar de utilizar o método merge ou persist, utilizarei então o método remove. E agora basta eu executar. Tá? E o nosso país acabou de ser
excluído. Então, nós temos esses três métodos, né? Para persistir, o método persist seria similar a um comando insert. Para alterar o método merge, que seria similar a um comando update. E para excluir, o método remove. E para recuperar um objeto pelo seu ID, utilizamos o método find. Bem, então, o objetivo da aula já está cumprido, então até a próxima videoaula.